Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos assiste, nos ouve. Nesta minha primeira fala na condição de vereador, agradeço a Deus pela oportunidade, ao povo de Araraquara e ao PPL, meu partido, pela honra de estar representando nossa cidade. Quero enviar uma mensagem de fé e de confiança na pronta recuperação do vereador Adilson Vital. O vereador Adilson sempre honrou esta casa e foi um dos mais atuantes membros da atual legislatura, querido e respeitado por todos. Este é um momento construído a várias mãos. Desde muito jovem, há 21 anos, dedico o tempo e a energia de minha vida à luta por um país independente e um mundo mais justo para todos. Luto para que a vida das pessoas seja melhor, para que haja igualdade entre os seres humanos e para que nossa sociedade seja mais justa. Nesta caminhada, eu e muitas outras pessoas nos unimos em torno destes ideais. Fui presidente de Grêmio Estudantil aos 13 anos, depois da Escola João Pires de Camargo, do IEBA e outras escolas aqui da cidade. Fui também presidente da União Municipal dos Estudantes aqui de Araraquara, a UMESA, momento em que organizamos a juventude para lutar contra as privatizações do Fernando Henrique Cardoso. Fui também fundador e presidente do Diretório dos Estudantes da Uniara, oportunidade em que ajudamos a construir na Uni a proposta do Programa Universidade para Todos, que inseriu muitos estudantes de baixa renda nas universidades. Nos últimos anos, fui presidente da Associação dos Moradores da região onde moro. Coordenei também a participação popular da Prefeitura, onde aprendi muito. Também coordenei, nos últimos meses, o PROCON de Araraquara, com uma equipe excepcional, dedicada ao trabalho na defesa do direito do consumidor. Pretendo me dedicar, nesses poucos dias que tenho como vereador, a temas de grande interesse da população, como os direitos dos deficientes, a regulamentação dos ambulantes, o meio ambiente, direitos do consumidor, geração de renda, emprego e na defesa da empresa local e no fortalecimento do nosso município. Assumo este mandato em meio a uma grande crise econômica e política. Durante as eleições, primeiro, precisávamos convencer as pessoas da importância do voto, para depois, somente depois de muita discussão, a gente tentar ganhar o voto dessa pessoa. Neste momento, onde estados e municípios estão falidos por conta de uma crise econômica profunda, onde alguns já não têm dinheiro para pagar os salários dos servidores, conclamo a todos os senhores vereadores e a toda a nossa sociedade para nos unirmos contra um grave atentado ao povo brasileiro, que está em curso neste momento, a PEC 241, que limita os gastos do governo federal em todas as áreas, menos no pagamento de juros. Todos nós esperamos e lutamos por dias melhores, não queremos a crise, queremos nosso país crescendo e todos nós com condições de manter nossas famílias com dignidade. Precisamos debater esse assunto, por mais espinhoso que seja o tema da PEC, não falarmos sobre ele não tornará mais suave. Ao contrário, sua aprovação pode ter consequências muito graves e ruins ao futuro do Brasil. Todos os dias ouvimos que é errado gastar mais do que ganhamos, que o governo faz exatamente isso. Por isso, precisamos colocar um freio na gastança. Todos concordamos, claro, que não se deve gastar mais do que se pode pagar. Mas o que o jornal e a TV não dizem é que o que eles chamam de gasto são os investimentos e o custeio do funcionamento das escolas, das creches, hospitais, enfim, de tudo que é público. E a transferência de quase metade do orçamento da União para o setor financeiro, através de juros e amortizações de uma dívida que não para de crescer, exatamente por conta desses juros absurdos, é esquecido, nem sequer mencionado. Pergunto, você deixaria de gastar dinheiro com a sua família, de aplicar em seu conforto e no futuro de seus filhos, para dar dinheiro aos banqueiros? Pois é isso que pretendem fazer. Uma vez aprovada esta medida, os gastos públicos ficarão congelados pelo prazo de 20 anos, somente sendo reajustados pela inflação, mesmo se sobrar dinheiro no caixa. Pense no seu salário atual, em seus gastos e projete. Se ficasse sem aumento real, só repondo a inflação por 20 anos, como ficariam suas finanças? Pois é isso que vai acontecer com o Brasil. Na saúde, recente estudo do IPEA prevê a queda de mais de 743 bilhões de reais no setor em 20 anos, um crime contra a população brasileira. Muitos dizem, de forma equivocada, que o que falta para a saúde é gestão. É uma meia-verdade.
falta principalmente dinheiro, e vai faltar ainda muito mais com a aprovação dessa medida, cujo efeito prático será diminuir ainda mais os investimentos públicos no setor. Na educação, não teremos maior sorte. A própria Câmara dos Deputados, em estudo técnico da Casa, concluiu que a perda de recursos para a educação pode chegar a 24 bilhões de reais em 20 anos, inviabilizando as metas do Plano Nacional de Educação e ampliando a crise no setor. Por fim, o salário mínimo. Ficar sem reajuste real por 20 anos significaria reduzir o poder de compra do trabalhador de maneira brutal. Um estudo feito por pesquisador da Fundação Getúlio Vargas apontou que se a PEC estivesse em vigor há 20 anos, o salário mínimo atual teria o valor de R$ 400, e não os 880 atuais, que já são insuficientes. E tudo isso, senhores vereadores, para seguirmos tirando recursos do nosso país para alimentar os bancos internacionais. A PEC 241 impedirá a construção de salas de aula, hospitais, casas populares, mas não restringe nem limita o quanto o Brasil deve pagar de juros e amortizações aos bancos. O maior crime, a maior corrupção, a maior sangria de recursos já acontecida em nossa história. Somente em 2015, o Brasil pagou de juros 502 bilhões de reais. Este crime já consome 43% do orçamento da União e só cresce. Se pegarmos 2011 a 2015, enquanto investimos 185 bilhões no Bolsa Família, perdemos 1 trilhão 512 bilhões e 558 milhões de reais com juros, mais de 15 vezes. O resultado prático da aprovação desta medida é tornar ainda pior o que já não está bom. Por todo o Brasil, prefeitos de todos os partidos sofrem para conseguir dar conta das demandas, para pagar as contas, que não param de crescer, frente a um enorme corte de receitas nos últimos anos, por conta dessa crise. Seriam todos esses prefeitos péssimos gestores? Claro que não. Com a PEC, ao mesmo tempo em que o governo federal vai diminuir sua participação nas despesas e reduzir ainda mais os repasses aos municípios, estes verão ampliadas as demandas da população, que sem dinheiro para pagar plano de saúde e educação dos filhos, precisarão ainda mais do poder público em um momento em que este não terá condições de socorrer a todos. Nós também precisamos nos unir contra este crime que se apresenta contra o futuro do Brasil. Existem alternativas. A primeira é a redução dos juros. Cada 1 ponto percentual dessa redução significa uma economia de 28 bilhões para o Brasil. Por que não reduzi-la? Por que não estabelecermos as mesmas taxas que todos os demais países do mundo adotaram neste momento? Porque o Brasil precisa ser o país que mais paga juros no mundo, ao custo de abandonar nosso povo à própria sorte. Vamos à luta. Muito obrigado.